Olá, hoje mais um episódio do podcast da SIC Movimento e hoje representado pelo Núcleo da Mulher Empresária. Eu sou Silvana Preve, coordenadora do Núcleo 2024-2025 e também diretora da SIC. E hoje estou aqui com três convidadas, nossas nucleadas, que são expertises, nos seus negócios. Cledir, seja bem-vinda, nossa personal trainer. Muito obrigada. Gisele Sartor, seja bem-vinda à nossa farmacêutica. É um prazer estar aqui, muito obrigada. E também a Vânia Wepers, a nossa treinadora de pessoas. Eu perguntei, Vânia, qual que é a tua profissão? Que ela faz tanta coisa. Treinadora de pessoas. Gratidão, Silvana, pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa com essas três grandes mulheres. Que bom, então. A gente sempre traz um assunto, né? Hoje são três assuntos diferentes, mas que se complementam, né? Para levar conhecimento para a empreendedora ou empreendedor que está assistindo, que leve algo que é rico, né? Que faça diferença no seu negócio. Então, vamos começar com a Cledir Lago, que é personal trainer. Cledir, que diferença pode fazer na vida de uma pessoa os hábitos diários fazendo exercício físico? Vai fazer diferença no trabalho dela, no dia a dia? Se eu contar para você que faz toda a diferença, você não vai acreditar. Mas é assim, quando a gente começa a praticar exercício físico, a primeira diferença que a gente sente é no nosso bem-estar. Porque a gente trabalha com as endorfinas, a gente fica mais com saúde, mais querendo fazer mais coisa e mais coisa. Isso vai trazendo para a nossa vida diária e vai trazendo também para o nosso trabalho, né? E aí, o que acontece quando a gente começa a praticar exercício, atividade física? A gente melhora o nosso sono, ganha massa muscular, diminui peso, melhora em relação a você não ter problemas com diabetes, dores no corpo, hipertensão. Então, tem N fatores que te levam a ter uma vida mais saudável. Você vai acabar indo menos ao médico, tomando menos medicação, né? E aí, no fator empresa, você vai ter um funcionário, um profissional mais dedicado, com mais vontade de fazer as coisas, né? E assim começa a ter, imagina você todo com esse benefício, né? Imagina cada um dos teus funcionários, dos teus colegas de trabalho tendo esse mesmo benefício. Como que fica a tua empresa? Né? Mais produtiva, Sim, né? Com certeza. Exatamente. Com pessoas trabalhando em locais onde elas se gostam, se acabam se gostando, tendo aquele convívio social um pouco mais legal, mais Melhor gostoso. autoestima também, né? Muito Certeza. autoestima lá em cima, né? E aí aquela questão, né? De saúde mesmo, né? Não tem o que falar. Então você precisa fazer exercício físico. Às vezes a gente pensa assim, ai, que preguiça de ir, tá tão bom aqui nesse sofá. Ainda tá mais tão agora bom. nesse inverno, Ai, né? menina. A hora que a cobertinha lá fica boa, a gente tem que sair. Sim, mas é uma coisa que tu tens que pensar pro teu futuro, Sim, né? certeza. Como que tu vai querer estar daqui para frente? Aqui 60 anos, daqui 30 anos, daqui 10 anos, né? Vai querer ser uma pessoa ativa, fazendo as coisas por si, ou vai Sim. precisar depender dos outros? Então, Não, pensa muito e o nisso. interessante, Cledir, eu acho que a pessoa tem que descobrir o que ela gosta mais. Justamente. Né? Eu gosto mais de Justamente. musculação, eu gosto mais de funcional, eu gosto de fazer natação, mas que faça alguma coisa que se movimente, E né? a gente tem inúmeras opções de modalidades de atividade física, de exercício físico, a pessoa pode se adaptar ou gostar de fazer. Dança é algo que a mulherada gosta muito de fazer. Dança, crossfit, treinamento funcional, pilates, tem hipopressivo, tem musculação, tem muito, tem esporte que você pode praticar, natação, vôlei, futebol, tem muita coisa que você pode fazer. Né? Isso vai, além de te beneficia as pessoas da tua família, que tu leva isso em relação à questão de lazer, né? Então, isso não adianta. A gente, às vezes, foge do exercício físico, da atividade física, mas se a gente trazer isso para nós, é uma responsabilidade que a gente tem com o nosso corpo. E para o nosso dia a dia, para as pessoas que estão vivenciando com a gente.
E a gente chegar lá no mais, né? Com mais saúde, mobilidade, né? Com toda certeza, você conseguindo fazer as suas necessidades, as coisas, indo no mercado sozinho, Se né? abaixar com mais Exatamente, facilidade, amarrar o abrir uma cadastro, gaveta, tudo isso. tomar banho sozinho sem precisar de ajuda, Aham. essas coisas nesse sentido, sabe? Então, Ter autonomia, né? Bem Esse é o meu para quê de fazer atividade física. exatamente. Então, tu tens que pensar que é um dia após o outro, né? É um dia após o outro. O É uma grãozinho. construção, né? Exatamente. Não é. Às vezes tu não tem vontade de ir, mas tu faz sem vontade mesmo. É. Que tu chega lá, tu faz. Depois que tu começou a aquecer o teu corpo, começou a sentir o efeito da endorfina, do bem-estar, tu acabou meu treino. Pronto. Ai, tu vai assim, ai, por que que eu tô indo? Ai, meu Deus, por que que eu tô indo? Aí por isso da história do tá pago, Mas né? depois que tá pago, a gente fica tão feliz, né? Aí volta assim, né, Silvana? Que bom que eu... Coisa eu linda, fiz. né? Ai, que lindo, que Exatamente. orgulho de mim. Fui 3 vezes por semana. Ai, é muito bom, gente. O ruim é a gente se programar, ter no nosso dia a Sim. dia, né? Ai, porque é correria e tal, mas é necessário. É necessário. Excelente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa de vocês, tá? Agora vamos dar mais um recadinho para quem está nos assistindo. Então, Gisele, como farmacêutica, né? Quais os suplementos necessários para melhorar assim, a memória, a nossa performance, o nosso trabalho, e não em relação só à empreendedora, mas também os colaboradores, né? A equipe toda, quando ela falou da equipe toda, né? O que que a gente pode usar aí de suplemento que vai fazer assim, sabe aquela dica assim que isso não pode faltar no nosso dia a dia? Então, seguindo a mesma linha da Cledir, é muito importante hoje os pilares, né? Então, a alimentação, o exercício físico e a suplementação. Então, hoje a expectativa de vida das pessoas, né? Ela tá bem mais alta. Então, para te ter uma qualidade de vida, além do exercício físico, tu tem que fazer uma suplementação, né? Então, eu tenho uma farmácia de manipulação no centro de Criciúma e o Manifarma. O grande toque especial da manipulação é a personalização. Então, assim, é claro, a gente tem produtos-chave para memória, para ativar a energia. A gente tem os nossos cafés funcional, que também, né, é uma bebida rápido, fácil de tu estar misturando com água, com café. O ativador mitocondrial, Bem que é interessante formado... esse. Quando a gente está assim, bem cansada, desanimada, coloca, eu sempre que eu faço uso, boto embaixo da língua, né? Olha, E dá um up. Às vezes até para uma viagem também, sabe? Sim, Cansada. é o meu Bateria marido extra do Interessante. É a carga extra, né? Carga extra do dia. E esse café funcional pode tomar a qualquer hora do dia, Gisele? Então, até umas 4 da tarde, para daí tá. também não te tirar o sono. Porque além do exercício físico, de uma alimentação, de uma suplementação, o sono reparador é outro. Sim, com né? certeza. Faz diferença. São os pilares. E esse que tu falou que é o ativador mitocondrial, ele é muito interessante. E essa é uma coisa assim, ó, que cada dia mais eu me apaixono pela manipulação, é as formas farmacêuticas, a personalização. Então, esse é um comprimido ouro dispersível que tu bota embaixo da língua e ele vai se dissolver. Por quê? Porque a região da língua é uma região que tem uma alta concentração de vasos, então o produto vai absorver mais rápido. E ele é uma balinha assim, um pouco ácida, né? Bem gostoso, assim, parece Sim, uma bala, sabe? ele é ativos livres de edulcorantes, de Sim. corantes, porque na Mas ele manipulação é super agradável, assim, né? a gente procura fazer fórmulas limpas. Então, assim, o café também, ele não é um café doce, ele não é um café que tem lactose. Então, a gente sempre procura fazer uma fórmula mais limpa, porque esse é o propósito da manipulação, né? E o outro que eu trouxe aqui, que é uma grande queixa também que tem na farmácia, é o sono. Então, esse aqui é um sleep drink, é uma fórmula com ativos que vão melhorar a qualidade e manter mais o teu tempo de sono. Por quê? Como que tu vai fazer exercício num outro dia? Como que tu vai realizar as tuas atividades? Tu vai ter foco, tu vai ter concentração se tu não dorme bem. Então, como a Cledir falou, é um conjunto, né? Tu não é uma coisa só, então tu tem que cuidar de todas as tuas áreas.
Tá certo, excelente. E o ômega 3, para que seria importante? Então, Eu pergunto porque a gente comenta muito do ômega 3, É bem famosinho, né? bem famosinho, então eu acho bem interessante a gente falar sobre ele. o ômega 3 ele é ótimo, né? E ele é formado por duas porções, a DHA e a EPA. A DHA é mais voltada para a parte cerebral. Então, para cérebro, memória, cognição. Então, sempre que você for procurar um ômega que você quer para essa parte, tem que ter uma concentração maior de DHA. E o EPA é a parte mais que cuida das dislipidemias, colesterol, triglicerídeos, né? Então, normalmente eles têm uma dose balanceada, ou se não, o que tu queres mais, eu quero mais para a parte cerebral. Então, o DHA tem que ser sempre maior para ter essa ação na cognição, na memória. E pode tomar direto, né? Contínuo. Pode tomar direto, Só sempre procurar a orientação de um farmacêutico, Sim, né? claro. Para saber a dosagem, a quantidade que usa no frasco, né? Tudo que a gente falou aqui também é sempre bom procurar orientação, porque cada um tem as suas necessidades específicas, né? Excelente. E a Vânia trabalha com pessoas, né? Vânia, no dia a dia tão acelerado, né, que a gente tem, quais atitudes simples que pode fortalecer a nossa saúde mental? Que pergunta de milhões, hein, Silvana? Porque eu penso que talvez a expressão que a gente mais ouve é essa, né? Nossa, tô na correria. Nossa, o dia hoje foi um corre danado. E ok que sim, somos pessoas em movimento, né? Como a própria SIC tem, né? Esse olhar, e isso faz muito sentido, como a Cledir já trouxe, a importância de nós estarmos em movimento. Mas eu penso que essa questão de correria chegou a ser até uma forma já banal. Desculpas. Isso, de desculpa. Mais uma das Exatamente. desculpas e que todo mundo... Ai, é bonito, né? Nossa, a Cledir, olha só quanta coisa que ela faz. Olha o sucesso que ela tem e ela tá sempre na correria. Então eu também tô na correria. E acaba que as pessoas vão pegando como uma sinônimo desculpa. de sucesso, de coisa assim. Uma mentira que a gente se conta, né? Essa é uma das mentiras que a gente se conta, que a correria é sinônimo de sucesso. Porque, sim, somos pessoas em movimento, aqui nós estamos em 4 empresárias, então, sim, tem os desafios do dia a dia, mas como já foi falado aqui nessa mesa, Silvana, nós somos seres que precisamos primeiro cuidar de nós mesmos, né? Sim. Então, se nós formos olhar para nós, olhar para quero fazer uma boa gestão, quero ser produtiva, quero ter mais sucesso, o primeiro ponto é eu justamente encontrar essa harmonia dentro de mim. Porque de maneira alguma eu vou conseguir gerar harmonia em volta no meu ambiente de trabalho para os meus colaboradores se eu não tiver essa harmonia primeiro em mim. Então vamos lá. A pergunta foi formas, né, de encontrar esse equilíbrio. Umas dicas bem práticas assim pra gente. Exatamente. Uma desses pontos vem sim ao encontro do que a Cledir falou da atividade física, porque isso já traz uma satisfação para o corpo, né? A liberação das endorfinas, isso que a Cledir já trouxe dos hormônios. Então isso já traz para nós uma sensação de harmonia, de felicidade. Mas tem também outras formas, como por exemplo, iniciar o dia agradecendo. O privilégio de acordar mais um dia, de nós termos saúde, de nós termos o corpo que nós temos, de nós termos o cabelo que nós temos, de nós termos as pessoas que nós temos, de nós termos a família, o lar, a empresa, os negócios, os amigos, a associação, as conexões que nós temos. São vários os motivos que nós temos para agradecer. E muitas pessoas acordam reclamando. Ai, o despertador já tocou. Nossa, acabei de pegar no sono. Ai, vou ter que ir pra academia. Entre outras muitas reclamações que vêm, né? E não é fácil. É simples, é extremamente... É quase que óbvio, né? A gente olha, quando eu falo assim, acordar agradecendo, deveria ser óbvio. Tem que treinar. Isso. É algo muito simples, mas isso não é fácil. Olhar para o que tem de bom não é um exercício que nós fomos moldados lá na nossa infância, né? Porque nós somos moldados a olhar, eu não sei vocês, mas eu quando recebi o boletim, aonde que era o apontamento maior? Era nas notas 10 ou era lá onde estava 8 ou 7? Né?
Ó, dá para melhorar isso aqui, né, filha? Cobrança. Exatamente. Então, nós somos moldados dessa forma, né? Aqui precisa melhorar, aqui não está bom. E é culpa dos nossos pais? De maneira alguma, não é. Porque eles aprenderam assim e para eles foi muito pior do que eles fizeram conosco, né? Então, nós somos seres, sim, que isso, claro, nos impulsiona a sempre estarmos fazendo melhor, buscando melhores alternativas para nossa vida. Agora, em demasia, porque a gente acorda todos os dias reclamando, a gente só vai atrair coisas ruins para o nosso dia. Então, agradecer, começar por esse passo é um grande movimento para eu encontrar mais harmonia na minha vida. Depois, outras dicas. A meditação também é uma forma, contemplação, né, de você parar, contemplar a tua vida, contemplar o ambiente, contemplar a natureza. Que ter essa conexão com a natureza, colocar pé no chão, nos traz tantos benefícios. E poder olhar para tudo que está em movimento, e a natureza ela não para nenhum segundo, No né? final de semana, tirar um tempinho, Ai, né? é tão bom, é tão Ter o agradável, contato, é né? tão relaxante, né? É. E aí, Mexer na terra, exato. plantar algo, Isso. né? Energia que se estabelece, que se comunica, né? É uma Muito forma bom. de se nutrir também, Com né? Com a certeza. força da terra, né? É dali que vem os nossos Sim. nutrientes, né? E hoje eu Sim. acredito que a própria manipulação, né? A gente acaba tendo que fazer uma suplementação, porque a terra, de certa forma, já não tem mais os mesmos minerais, tudo que tinha antigamente, né? Quando os nossos ancestrais vieram, né? Sim, mas a própria terra oferece, né? Várias raízes, várias coisas são tiradas de lá, né? Para Ativos. manipulação. Para né? manipulação, Aham. tipo Exato. a Verdade, cúrcuma, verdade. o gengibre. Exato. É claro que daí lá a gente tem o extrato concentrado, né? Do ativo. Sim. Mas vem das plantas, dos minerais, tudo da natureza, né? Mais Rica, né? um ponto ao quanto a natureza tá ali para nos apoiar. Ah, Meditação, aí tem várias formas, né, de nós meditarmos, Ai, mas... quem é agitada, como é que consegue meditar? Imagina aquelas pessoas que têm a mente agitada, então, Silvana. sim. Mas que os deixa eu te pensamentos contar não um param. negócio que eu descobri, Tipo Silvana, a Silvana. que tem a meditação ativa que tu pode fazer. E é Ah. maravilhosa, Em tá? movimento, É né, muito Cledir? bom, é muito Ai, bom. como é que é isso? É, podemos conversar. Depois eu te conto. Tá. E além disso, né, Silvana, eu penso que, olhando agora para o meio empresarial, por exemplo, quando nós estamos no dia a dia, vem uma situação desafiadora, respira fundo. Primeira coisa, respira. Quantas vezes no dia que nós respiramos conscientemente? Nós respiramos o dia todo, as 24 horas. Uhum. Agora, consciente, sabe, de... Ai, vou pensar um pouquinho para responder. Esse movimento de respirar conscientemente leva uma carga de ar maior para o nosso cérebro. Nosso cérebro ele consegue raciocinar melhor a partir desse movimento tão simples, tão básico, que já nos foi ensinado no momento do nascimento. O respirar consciente. Entre outras formas, como por exemplo, tô com um desafio aqui, não encontro a solução. Tô na frente do computador ou tô numa reunião com os meus colaboradores. Levanta, vai lá, pega um cafezinho, toma um gole de café. E não é o fato do café, é o fato de nós entrarmos em movimento. Aham. Movimentou, circulou o sangue, foi mais Às vezes não tem a oxigênio para a solução, mente. mas às vezes tem que sair para poder Isso. enxergar a solução de fora, né? Exatamente. E o próprio movimento vai fazer com que vai mais oxigênio para o nosso cérebro, ele vai conseguir pensar, raciocinar melhor ainda. Então, essas são algumas dicas. E durante o dia também, né? Não é só no momento que eu acordo agradecer, né? Eu tenho esse hábito de acordar, antes mesmo de abrir os olhos, antes de dar bom dia para o meu esposo, de estar lá agradecendo por tudo, todas as coisas boas que eu tenho na vida, mas durante o dia também, estar preenchendo a nossa mente com pensamentos de paz, de coragem, de esperança, ter uma conexão com o Criador disso tudo, né? Se a gente tem essa natureza farta do jeito que nós temos, é porque alguém criou isso, né? Então, independente de religião, não é sobre isso, mas ter uma conexão com o que criou, porque eu acredito que dali vem muito a tranquilidade, a paz, para a gente conseguir lidar com as coisas no dia a dia. Se tu fores analisar, tu vai observar a natureza, tu vai entender como que ela está funcionando, dali tu pode tirar algumas coisas pro teu dia a dia, pra tua vida, né? Porque
tá ali, tá sendo mostrado, tá na tua frente. Então, essa necessidade de você se conectar, de você estar um pouco mais em paz e estar consigo, nossa, E ela ensina tanto, né, Cleidir? muito, muito, muito. Tanto, tanto. Eu vejo, quando eu olho para o rio, por exemplo, é pedra, é quedas, e a água, ela A passa. água constantemente, né, gente? Isso, ela tá constantemente. em movimento o Eu fico tempo impressionada quando todo. eu fico observando a água, sabe? Aham, ela não para, né, Não Silvana? para. E contorna tudo. Ela Então, brota o tempo olha- inteiro, o tempo inteiro, o tempo Aham. inteiro. Olha o grande É muito aprendizado lindo. que ela nos traz. Da gente E a contornar. limpeza que ela por que que faz. às vezes, Sim. por que que às vezes a Consegue gente enfrentar. para barra. e para numa determinada situação, um determinado problema, ou com determinada situação com uma pessoa, e a gente para e tranca ali, né? A água tá em constante movimento, contorna. Não deu como você queria, contorna de outro jeito, segue. Agora vai ser assim, vai, mas daqui a pouco vai ficar mais tranquilo. Vem a queda, e quantas vezes no nosso dia tem uma queda livre também, né? Uma cachoeira. Emoção. É, pra trazer emoção. É pra pegar embalo. É isso aí. E a própria questão também da natureza, ela se transforma, né? Tudo se transforma. Nada vai fora, né? Uma folha que cai, ela vai se transformar em adubo para a árvore poder continuar crescendo. Uma semente que cai na terra se transforma. Então, olhar para a nossa vida dessa forma também, que nós podemos transformar os nossos sentimentos, olhar com respeito para as nossas emoções, nos acolher, entender que nem todo dia eu vou dar conta de tudo. Nessa busca constante, né? Enquanto mulheres aqui, que a mulher ainda é vista como a mulher de casa, que cuida das coisas de casa, que cuida das coisas dos filhos. Não são todas, mas a grande maioria ainda tem essa responsabilidade toda para si. Como dar conta disso tudo, né? E se acolher e dizer, tá tudo bem se hoje não deu para dar conta de tudo. Se ficou uma louça lá na pia para amanhã de manhã. E se tá muito corrido, tira um tempinho para parar também, né? Tem que tirar. Isso, porque senão vem a fadiga. Vem a fadiga mental, vem a fadiga física. E aí, amanhã eu vou conseguir produzir o quê? Nada. Inclusive, Dale Carnegie fala em um dos seus princípios, descanse antes de se cansar. Porque na intensidade do dia a dia, se a gente só ficar na intensidade, como é que vai ser o dia de amanhã? E o depois, e o depois, e o depois? E por isso tem o final de semana. Exatamente. Pra gente descansar, não é? Conectar com a natureza, como é que você a gente consegue falou. parar no final de semana? Né? Claro, né? Nem todas as profissões param, mas elas param em algum outro momento, né? Sim. Exato. Mas é natural, né? Sábado, domingo, ou só domingo. Essa é o necessidade dia de no parar. corpo da gente, né? Na nossa condição física, há necessidade. Para eu ter um resultado, por exemplo, para ganho de massa muscular, eu preciso ter um tempo de descanso entre uma série, eu preciso ter um tempo de descanso entre um exercício e outro, eu preciso ter um tempo de descanso entre um dia e o outro. Dormir bem é importante. Então, essa fase de você parar e descansar, se conectar contigo, com a natureza, estar mais, vamos dizer, mais em paz, isso faz com que a tua produtividade aumente muito depois. Parece até meio antagônico, né? Quando a né? gente Então, para fica- pra ouvir A isso, gente né? ouvindo isso, a gente pensa assim, agora que a gente tá vendo isso, né? Mas é coisas que a gente tá trazendo novamente, sabe? Apreciar a natureza, o belo, cuidar de ti, autoconhecimento. Então é tudo coisas que a gente tá Aham. passando por essa Parece coisa transformação. simples, mas a gente escese de fazer. Exatamente, exatamente. Agradecer, Entra num tal de né? piloto A automático, gente, né, a Silvana? gente acaba esquecendo dessas coisas simples. Isso aí eu já sei. Uhum, Mas você mas faz. faz. Não. Tem a intenção, né, de olhar para a vida dessa forma. E quando tu falou em apreciar, né, Gisele, me fez lembrar do quanto que, quando nós apreciamos as pessoas com quem nós trabalhamos, nós também promovemos um ambiente mais positivo. Agora há pouco, para chegar aqui na gravação do podcast, eu encontrei com a Bela, ali no térreo. Foi ela que abriu gentilmente a porta para mim. E no momento que ela abriu a porta, eu disse, oi, obrigada por você ter vindo abrir a porta. Como é que é teu nome? Bela. Eu disse, nossa, Bela, obrigada por você ter aberto a porta. Ainda falei do frio, porque tava bem friozinho hoje. Dela assim,
a pessoa mais simpática que já veio aqui. Ela parou e me olhou, essa é a pessoa mais simpática. Então é sobre isso. Eu fico imaginando como ela voltou a trabalhar naquele momento, sabe? Exatamente. E se eu não tivesse falado com ela daquele jeito, ou pior, não tivesse ainda gerado uma sensação ruim para ela, como seria a produção dela até o horário final de expediente? Então, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e gerar para elas também algum O momento de bem-estar, né? apreciação, de valorização. E sim, os nossos colaboradores não vão o tempo todo acertar do jeito que nós queríamos. Mas de tudo que eles fizeram, o que eu posso reconhecer como positivo? Verdade. Então, é só ajustar a lente, né? Sim. A nossa lente. E assim como é mais fácil acordar reclamando do que agradecendo, também é mais fácil apontar o que a outra pessoa O não defeito, fez né? certo. Exatamente. Infelizmente, às vezes sobressai mais, né? Mas não deveria, né? isso. É porque nós somos moldados assim, mas tem como Mas tem mudar. Tá. Tem que ficar se observando, né? E, Cleidir, me conta um pouco do teu trabalho, como é que funciona, qual exercício, que tipo de exercício que a gente estava falando antes que elas mais gostam de fazer. Faz um merchan aí. Vou fazer o merchan. Bom, meninas, eu trabalho com treinamento específico para mulheres, exercícios voltados a diminuir centímetros de abdômen também, para as meninas ganhar massa muscular, perder aquelas gordurinhas indesejadas. A gente trabalha muito também questão estética e questão saúde, né? O hipopressivo é uma prática de respiração, de postura, que além da estética, ela trabalha muito a questão de saúde, né? Além de afinar a cintura, vai melhorar a incontinência urinária, as dores que a gente tem no corpo, nas costas em especial. Falando muito da respiração, a gente aprende a respirar, melhora a nossa postura. Da maneira que a gente vai fazendo a aula, você vai se conectar, porque é você fazendo o exercício e eu comandando a prática. Então, se no momento viajou, volta tudo, é aquele momento, eu sempre falo para as minhas alunas, esse momento é o seu momento, é agora que você vai ficar ligada em ti, nas coisas que tu está fazendo para ti. Procura não se dispersar. Então, é dessa maneira que eu trabalho. Eu gosto muito também de trabalhar com o Reiki, que é uma das práticas que eu tenho de atendimentos ali. Porque eu sinto quando a minha aluna ela chega bem, quando a minha aluna ela precisa de uma atençãozinha maior. Então, eu sempre tenho essa ferramenta do Reiki para ajudar. E as mulheres, elas estão buscando cada vez mais esse autocuidado, esse cuidado com o corpo, É lógico, isso tá depois daquela fase que a gente usou máscara, né? A gente viu um boom maior na procura de prática de exercício físico, tanto mulheres quanto homens. Então, independentemente de qual modalidade, as pessoas estão tendo mais essa consciência, sabe? E aí, as mulheres, em especial, elas estão buscando a prática para melhorar o seu corpo, para reabilitar da diástase no pós-parto. Não vai ficar com aquela condição que estava, né? Antigamente ninguém falava disso, né? Então a mulher ganhou bebê, tá? Bebê, ai que bonito bebê, cadê a mãe? Ah, tá, beleza, ninguém dava nada pela mãe, sabe? Então é um momento de cuidar das mulheres. Então, por isso que eu tenho trabalhado muito essa relação de cuidado delas, de oferecer o que elas precisam naquele momento. Então, o que as mulheres estão procurando isso e a gente observa muito é esse jeitinho de atender, esse jeitinho de cuidar, porque as pessoas precisam de... né? Exatamente, as pessoas precisam de atenção. Sim. Nós chegamos a essa conclusão. Vira até uma psicóloga também, né? Muito! Estamos todos muito carentes, né, Cleidir? Exatamente. Eles estão precisando muito da atenção das outras pessoas. Às vezes eu vejo por mim, sabe, dentro de casa, às vezes a gente se pega tanto naquela loucura do dia a dia, né, correria e tal, aquela coisa. E você, peraí, vamos dar atenção um pouquinho para cada um, vamos ver o que a minha filha está fazendo, o que meu marido está fazendo, o que a gente precisa ter de distração para nós, para nossa casa, como é que estão meus gatinhos, sabe? E às vezes a gente se pega naquela loucuragem, meu Deus, peraí.
A parada é importante também, né? E tá Sim. correndo pra onde? Pra que lado, Né? né? Pra que lado? Pra que tanta correria? Exatamente. Porque se tu for analisar, tem um ditado muito, muito interessante que os meus pais falam. Assim, tu não vai levar nada daqui, sabe? O que tu vai levar é o que tu aprendeu, a tua intenção em relação às outras pessoas, né? O bem que tu fez aqui, toda essa questão, tu não vai levar nada de material. E a gente busca muito isso. Uhum. A gente está buscando muito isso. Então, a gente precisa dar uma pensada no que a gente quer. E as memórias afetivas são muito mais importantes, Com né? toda certeza. No final das contas, é tudo sobre pessoas, né? Bem assim. A gente faz o que faz, se diz que faz a intensidade profissional para proporcionar o melhor para as pessoas que a gente ama, né? Mas o que as pessoas que a gente ama quer de verdade, né? Será que elas querem o respaldo financeiro? É, exatamente. Às vezes uma conversa boa, né? Uns 5 minutos, né? Eu vejo com meu filho, como ela falou, né? Tipo assim, agora vamos sentar aqui, vamos conversar. Ou vamos jantar e vamos bater um papo. Bem... E tem uma coisa que a gente de preza atenção. muito lá em casa, é o almoço em família. Todo dia a gente almoça junto e tal. É uma das coisas que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, a gente faz muito isso. E eu acho que é uma coisa interessante de trazer, porque as pessoas simplesmente estão dispersas. O filho lá num canto comendo com um prato na mão, o outro lá não Na sei frente da aonde, na frente da televisão, TV. aham. E sabe? agora essa questão do Nossa. celular, né, gente? também. Exatamente. Então, o imediatismo, né? Tipo, as pessoas, tu vai almoçar e leva o celular junto. Aí Vai nem lavar come louça, tranquila. É uma garfato, nem vê, né? Não, Eu ele vejo vai muitas lavar pessoas a assim. louça, seca a mão rapidinho pra dar uma olhadinha no celular, porque Ou já se- faz 5 minutos que eu não olhei. Ou senão eu deixo A ele gente virado. precisa, Eu almoço com ele virado. precisa mudar É. isso, porque... É. Né, Porque senão tá a gente não ficando sabe onde a gente vai doentio. parar, né? É verdade. Uma agitação, uma ansiedade, Aham, uma aceleração. Lá em casa nós temos esse acordo. Sentou na mesa, o celular fica lá na bancada, ele não chega até na mesa, porque senão é inevitável. Vai pegar pra dar uma olhadinha. Sim. E aí, aquela olhadinha. Leva tempo, né? Já vai outra coisa, nada a ver. Aham. Aí Né? desliga ainda. Ai, o que eu vim pra fazer eu não fiz. fiz. É Bem normal, assim. né? Um dia alguém me publicou, eu olhei tudo menos a hora, quando eu peguei meu celular. Foi olhar a hora do celular, olhou tudo menos a hora. É mais ou menos isso. Bem Mais ou menos. Gisele, fala um pouquinho sobre a Humani, né? Então, a Humani É Pharma. Humani. É, Humani. a Humani Pharma. Às vezes a gente fala errado. A Humani Pharma é um sonho de duas farmacêuticas, né, que queriam cuidar através de coisas naturais da saúde das pessoas. A gente abriu bem na pandemia, então foi um desafio muito grande, porque onde várias empresas estavam fechando, a gente estava abrindo. Você me lembra que eu sou vizinha do lado, É. né? Então foi um desafio bem grande, porque quando entrou a pandemia, nós estava quebrando as paredes. E nós tinha já 12 funcionários contratados. Só que como farmácia é um ambiente de saúde, então a gente conseguiu abrir, né? Teve um atraso, claro, a gente queria abrir em abril, acabou abrindo em maio. Então a gente é especializado em medicina funcional, integrativa. A gente trabalha com várias formas farmacêuticas, que é como eu te falei, o especial da farmácia de manipulação é tu conseguir fazer as fórmulas personalizadas para a tua necessidade, de acordo com o que tu tá precisando. Já fiz algumas. Além disso, a gente tem as formas farmacêuticas, né, diferenciadas. Então, além de cápsula, que é o comum, a gente faz os sachês, faz a parte dermatológica, cremes, shampoos, né, que hoje também essa parte da beleza, do autocuidado, de retardar o envelhecimento, né, porque todos vão envelhecer, mas todo mundo quer envelhecer com qualidade, com saúde, com uma pele mais bonita. E tem o novo aí, né? Que é... Sim, aquele que a gente levou, o Isso. Espicolite, é um microagulhamento em forma de creme, né? Não precisa ir Olha até só. estética, então tu consegue fazer ele através do creme. Então agora vai vir várias coisas novas. Teve um congresso agora,
elas foram, né? Então, sempre vai ter coisas novas. Então, a gente sempre procura isso também, tá evoluindo, tá se diferenciando, tá... A gente também desenvolve bastante produtos, né? Como o café funcional, o ativador mitocondrial, o sleep drink, shot termogênico. Então, tem várias formas farmacêuticas exclusivas que tu encontra lá na Humani. E o principal, eu acho que hoje, depois, né, da pandemia, é a prevenção. Então, todo mundo precisa de uma vitamina D, todo mundo precisa de um magnésio, então todo mundo precisa de um colágeno. A partir de uma certa idade, o teu organismo já não produz em menor quantidade. E então, essa parte, assim, da suplementação, ela é essencial, junto com a mental, junto com a saúde, junto com o exercício físico, né? É os pilares que a gente sempre fala, né? E Vânia, fala um pouquinho então sobre a Dale Carnegie. Que especial poder falar sobre o nosso fundador, que foi um jovem muito buscador na época dele. Imagina que ele nasceu em 1888, Silvana. Então, se a gente for olhar para aquela época... Que visionário, né? Nossa, criou um método em 1912 que perdura até os dias de hoje e que é mais atual do que o próprio jornal que vai sair amanhã, né? Então, algo muito necessário, é atemporal total, né? Porque imagina, quando que a gente falando de relações humanas, como que a gente ia imaginar que iríamos precisar tanto de habilidades quanto nós estamos precisando agora, como essa questão que tão polêmica de recrutamento, né, de pessoas, tanto das emoções, de lidar com as nossas próprias emoções, estresse, ansiedade, tema super atual, necessário que a gente vinha falando agora, né? Então, ele foi realmente um visionário e eu digo que é um homem fora da curva, assim, para a época dele, ter a visão e conseguir criar um método que perdure até os dias de hoje. E o que então Dale Carnegie faz, né? Porque ele foi tão visionário que, além do nome dele ser Dale Carnegie, o nome da empresa é Dale Carnegie e o nome do treinamento mais procurado é Dale Carnegie Course. Então, ele é citado o tempo todo. É tão estratégico, além de visionário, estratégico, né? Dale Carnegie Course, então, é o programa mais procurado e ele desenvolve 5 propulsores para o sucesso, para que a gente tenha mais sucesso, que é a autoconfiança, o poder de acreditar em nós mesmos, as habilidades interpessoais, como nós lidamos com as pessoas, a forma como nós nos comunicamos. Então, o terceiro pilar é a comunicação, que não é o que eu digo que vai me dar resultado, mas sim como eu me comunico, a liderança, e aí quando nós falamos em liderança, não é só sobre liderar outras pessoas, mas é primeiro sobre liderar a mim mesmo, os meus comportamentos, eu ter a autogestão para depois ter autoridade para gerenciar, para liderar outras pessoas. E o quinto propulsor, que é o gerenciamento das emoções, como lidar com o estresse e a ansiedade. Além disso, temos outros programas também, treinamentos, né? Eu digo sempre para os participantes, não venha para uma sala pensando que vai ser um curso onde você vai anotar um monte de coisa. Não, é treinar. Assim como a gente treina o corpo, ali a gente vai estar treinando a nossa mente para lidar com as situações desafiadoras do dia a dia. Então, outros treinamentos mais específicos, que daí vai para comunicação estratégica, como eu proteger a minha credibilidade mesmo diante de um público, mesmo diante de uma rede social, como lidar com situações onde as pessoas venham me fazer perguntas que eu não saiba lidar muito bem emocionalmente com isso. Então, esse muitas vezes é o momento que eu perco a minha credibilidade. Uma história toda construída, né? E aí, quando vem uma pergunta daquelas de dar uma rasteira, com um toque de veneno, como lidar com essa situação sem perder a minha postura, então mantendo a minha credibilidade, e também um treinamento de negociação, de vendas, específico de liderança, temos outros programas daí. Aqui em Criciúma, nós estamos localizados no Dui Fratelli, bem no centro de Criciúma, então temos o nosso escritório ali, quem quiser saber um pouquinho mais sobre Dale Carnegie, tomar um bom café também, pode aparecer lá. E o café lá é uma delícia. Que bom. Tem que ir lá tomar um cafezinho. Então, meninas, estamos chegando ao fim, né, do nosso podcast. A conversa sempre é muito boa, né? Flui bastante. E eu acho que ficou bem bacana que os assuntos aqui se complementaram, né? Total, nossa. Exatamente. É muito, né? É corpo, é mente, né? E alma. Exatamente, Os pilares, né? É a tríade, né? E assim, ó, rapidamente, né, que vocês três falassem, né? Quanto tempo estão no Núcleo da Mulher? Quão importante foi e é, né, estar
ter entrado e estar hoje ainda no núcleo, né? Teve a Cledir, que ela saiu e voltou, né? Exato. E dá um último recado, né, para quem está nos assistindo. Então, como tu falou, eu cheguei no Núcleo da Mulher, acho que foi em 2018. Aí fiquei o tempo todo da pandemia. E depois eu saí justamente porque eu estava buscando trabalhar o meu espaço, minha parte profissional. Então, agora eu tenho o meu espaço, que eu faço os meus atendimentos aqui no Criciúma Towers. Então, já convido todo mundo que quiser lá também. Ótimo. Serão muito bem-vindas. E aí eu acabei retornando agora, justamente pelo fato de que a gente precisa ter essa relação, esse relacionamento que o Núcleo da Mulher proporciona para nós, mulheres, que estamos à frente dos nossos negócios, da nossa vida profissional, porque a gente busca e recebe conhecimento, trocas, isso é magnífico. E eu acho que quanto mais a gente conseguir fazer isso para a nossa vida e trazer tanto para o nosso profissional quanto para o nosso dia a dia, é muito válido. É muito válido. Eu acho que fica a dica aí, quem quiser participar. Vale a pena, né? Com As certeza. conexões são muito valiosas. Eu sou muito grata por participar, né, do Núcleo da Mulher. Eu estou indo para o meu 4º ano, 22, 23, 24, 25, para o meu 4º ano. E os últimos anos têm sido excelentes. Eu acredito que a Silvana, né, como coordenadora, superou todas as expectativas. Parabéns, porque Obrigada. muitas ideias, Noite do Conhecimento, tornou o núcleo da mulher atrativo. Tanto que não é à toa que tem gente querendo entrar no núcleo até ontem, né? Exatamente. Ontem tive mais uma. Uau. Então, olha, é uma experiência excelente. Experiências com mulheres, troca de ideias, o próprio associativismo, né? Todas focadas por um bem. Então, assim, eu estou muito satisfeita, muito contente e pretendo ficar muito tempo no núcleo. É excelente. Ai, que bom. Iniciei isso bem bebê aqui, né? No a mais núcleo mais novinha. recente, em novinha. 2024, eu ingressei no núcleo. E eu penso que a palavra para mim do núcleo é conexão, Silvana. A conexão que a gente faz com as pessoas, né? Esses dias ainda me perguntaram, Vânia, por que que tu diria que é bom? Digo, é bom porque, primeiro, eu penso que toda a minha trajetória profissional sempre me fez estar em contato com muitos homens, numa rede masculina. E no núcleo eu encontrei uma rede muito feminina, né? Então todas as mulheres ali, foi até um processo, eu digo que de cura para mim, de muita conexão com o feminino, que era uma busca minha, estava num momento meu desse mesmo, então faz muito sentido. E eu comentei com ela ainda que tem pessoas que a gente cria uma conexão tão forte que vai além do núcleo. Sim. Verdade. Então, Nossa, tem pessoas que eu posso chamar de muito amiga, né? interessante, De amizade, de abrir a porta da casa mesmo para entrar na minha casa. Então, isso tem um valor muito grande, né, Silvana? E nós somos todas empresárias, então é uma forma também de nós conseguirmos trocar ideias com pessoas que nos compreendem e que vão nos ouvir sem os julgamentos. Sim, até porque já passaram por aquele E que vão poder dar dicas de como superar aquele desafio também, né? Então, é um ambiente que traz muita riqueza para mim. Ai, que bom, fico feliz. Bom, eu já estou há 14 anos quase. Então, E assim, do objetivo mais forte da nossa gestão, né, é integração, que foi lá no comecinho que a gente ouviu, né, fez a escuta ativa de todas, e a palavra integração. Integrar quem já estava. Que legal. E a partir daí, a gente atrairia outras mulheres. Porque a gente tem que trabalhar muito de dentro para fora, né? E a gente precisava daquele momento dessa integração. Por isso a gente está tão engajada
E deu essa visibilidade para o núcleo, né? Que realmente a gente faz atividades com muita relevância, com muita seriedade, né? Buscando o autoconhecimento, levando conhecimento para quem estão ali. E assim, o que eu falo sempre? Ela tem que se permitir estar ali. Justo. Não só estar por estar, né? Se permitir aproveitar todos esses momentos tão ricos que a gente tem, né? Como esse momento que a gente está aqui agora. Exatamente. Eu Né? concordo plenamente contigo. Eu acho que 14 anos nada mais merecidos do que você estar na presidência, né mesmo? Já tem uma experiência muito boa. É uma escolha que a gente faz, né? De estar lá, verdade, né? Bem, isso Tem experiência e mais, né, Cledir? Fez realmente algo diferenciado, como a Gisele trouxe aqui. Eu não vi outra coordenadora, mas olha, quando eu comecei na gestão da Silvana, eu disse, gente, que Vou ficar mulher até é vermelha essa? Mas ela botou a régua lá em cima, eu quero ver as próximas agora, né? E o Não, que eu aqui achei que mais... cada um vai fazer dentro da Do sua seu possibilidade. jeito, E o que da eu sua- acho mais importante é a participação, sabe? Tu Sim. incentiva e tu ouve e tu tá atenta o que o grande grupo, que as pessoas querem. Porque também não adianta tu ir para um local que tu não quer, né? Sim. Não se sinta parte, Não né? se sinta parte ou não... Fazer parte, é isso aí. E o Se mais sentir legal pertencente. desse É isso aí. pertencer é que a gente pertence a SIC, né? Associação maior Que é aqui, incrível, né? que dá todo Nossa, todo o apoio, todo suporte, apoio, né? Aham. Exatamente. Silvana, e se tu diz que a gestão tinha o propósito de integrar, olha, parabéns, concluído com Conseguiu. sucesso, hein? Ai, que bom. Tem mais quanto Muito. tempo? Termina esse ano a minha gestão. Mas já estou lá na diretoria da SIC também, né? É. Mais 2 anos além desse. Olha. Continuamos firmes. Isso aí. Em movimento. Em Em movimento. Então, hoje terminamos, né, mais um episódio da SIC Movimento, com essas 3 maravilhosas, né? Que trouxeram tantas riquezas, né? Para trabalhar a nossa mente, a nossa alma e o nosso corpo. Tão necessário para o nosso dia a dia. Muito obrigada.